Olá, bom dia, tudo bem? Está no ar o TV Verdade, aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. Quero agradecer muita gente na rua comemorando o TV Verdade nesse horário matutino. Muito obrigado, viu, gente? Não sabia que tinha tanta gente que acordava cedo e ficava em casa assistindo TV Verdade. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, principalmente o povo aí do leste de Minas que está mandando tanta mensagem todo dia, o povo lá da região norte, Montes Claros também, o povo do Triângulo e do sul de Minas, a galera de Varginha, Guaxupé, muito obrigado pelo carinho. Zona da Mata, sinta-se abraçada também. Vertentes e Cerrado de Minas, é um prazer para nós estar aqui com vocês, junto com a galera do Centro-Oeste da região metropolitana de Minas, a nossa capital, trazendo TV Verdade para vocês, com o Barros de Alencar, o nosso saudoso, dando bom dia, aumenta o volume. Isso, porque o TV Verdade está no ar. Eu estou muito feliz hoje, porque eu quero explicar para vocês. Segunda-feira, no nosso primeiro programa nesse horário, nós falamos aqui das Cracolândias. Muitas mamães e muitos papais me ligaram dizendo: Carline, o crack não é o maior problema hoje nosso em casa nem nas escolas. E eu perguntei: por que, mamãe? Por que, papai? E elas me responderam, principalmente as mamães: Carline, a gente está enfrentando um problema muito grande com os nossos filhos por conta da maconha. Mas eu falei: mas por que problema por conta da maconha? E aí as mães me falaram no telefone aqui da Alterosa que a maconha está liberada e que os adolescentes estão fumando maconha hoje na rua, de manhã, de tarde e de noite, e que os adolescentes estão fumando maconha nas portas das escolas, nas praças, e que está tudo liberado. E eu respondi para elas que eu estava surpreso, que eu não sabia que a maconha tinha sido liberada. Eu não tinha esse conhecimento e me comprometi a fazer um programa, e por isso estou fazendo esse programa hoje. Porque eu desconheço que a maconha tenha sido liberada. Apesar de ver muita gente fumando maconha aí o dia inteiro em Belo Horizonte. Mas confesso que eu não sei se está liberado ou não. É por isso que nós vamos fazer esse programa de hoje. E é para vocês, mamães, que me ligaram na segunda-feira, tá? Então vamos fazer esse programa junto. Até as mamães falaram: o que a gente faz? Porque outro dia eu achei maconha na mochila do meu filho, da escola. Eu falei para ela: a primeira coisa que você deve fazer é fazer com que o caderno fique na mochila, não a maconha, né? O lugar na mochila tem que ter caderno, não maconha, né? Eu falei: uma certeza que eu tenho para falar para a senhora é essa. Mas eu convidei pessoas muito especiais para o programa de hoje que vão nos ajudar. A primeira delas é o Dr. Ricardo Tavares, que é advogado e sabe tudo da lei. Bom dia, Dr. Ricardo. Bom dia, Carline. Bom dia aos meus colegas de bancada. Bom dia aos telespectadores. Um dia completamente abençoado, com saúde, paz e muita prosperidade. Amém. Dr. Ricardo Tavares, que sabe tudo da lei. E convidei também, porque esse é um programa aberto, é um programa onde nós convidamos todas as pessoas e segmentos da cidade, todas as ideias, independentemente de qual ideia for, contrária ou não. Aqui nós ouvimos todo mundo. Por isso eu convidei meu amigo Vitor Mujica, ele que é empresário e ele que é militante e representante da Marcha da Maconha, aqui em Minas Gerais. Tudo bem, Vitor? Bom dia, Carline. Bom dia a todos. Bom dia, telespectadores. Bom dia. Bom Tudo dia, ótimo. Vitor. Estamos aí mais uma vez. Conversar de um assunto que a gente gosta, entende um pouquinho, né? Um assunto que a gente gosta. Eu, pelo menos, gosto e tenho certeza que as pessoas que estão em casa também querem falar sobre o assunto, têm Você curiosidade gosta sobre. de falar de maconha? De falar, de fumar, de tudo. Ah, você fuma maconha? Fumo maconha. Você gosta de fumar maconha? Eu gosto de fumar maconha. Acho que nem é novidade mais para as pessoas que assistem o programa, né? Não é a primeira vez que eu venho. Você já falou. Nunca neguei. Mas quando o programa era à tarde, eu Sim. lembro que o programa era 1h30 da tarde, sim. você fumava antes de vir para o Fumava. programa, né? Hoje você veio sem fumar, né? A Ô, primeira vez. Carline, eu gosto de fazer uma caminhadinha matinal e sempre antes da minha caminhadinha eu gosto de pitar umzinho, né? Então, hoje de manhã eu fumei um rachixizinho pro 20, tranquilo. Agora, 7h05? Agora, Não, 7h10? eu levantei era mais ou menos 6 horas, fiz uma caminhada rápida por causa do compromisso aqui hoje com você, cedo, né? Tirou da cama cedo hoje, mas deu tempo de
E Dá uma fumou amenizada na maconha pressão. já Hoje agora? eu fumei um haxixe. Haxixe, o que é haxixe? Haxixe é um derivado da maconha, uma extração, né? Então ele não dá aquela lombeira toda que a maconha dá, deixa a gente um pouco mais... Lombeira? É, O que é lombeira? Lombeira é aquela preguicinha que dá, que você quer ficar tranquilo, quer ficar mais sossegadinho. E o haxixe, ele deixa um pouco mais... ele é um pouco mais estimulante, né? Então ele estimula um pouco mais. Então hoje você vem estimulado. Aqui eu sempre estou estimulado, né? Então tá, para o seu estímulo eu dou bom dia ao meu amigo Cidadão Éder. Tudo bem, cidadão? Bom dia, pessoal de casa. Bom dia, Carline. O senhor está estimulado também? Eu sou sempre muito estimulado. Maconhado também ou não? Nunca, nem sei o gosto dessa porcaria, desse trem fedorento dos quintos dos infernos. Não sei nada disso. Detesto. Eu detesto e falo com todo mundo. Se você entrar nisso aí, o seu caminho é sem volta. Não tem volta. Você vai se submeter à violência dos milhares de tiros, você vai se submeter à falência orgânica. E até uma novidade que eu trouxe hoje, Carline. Tem uma pesquisa aí que fala que homem que fuma maconha... Não quero saber. Fica doidão. Não quero fica saber. Doidão. Não, que fica doidão é a lombeira, né? Não, retardado mesmo. Calma. Calma que nós vamos ver aos olhos de Deus como é que é encarada a maconha. Por isso eu convidei o meu amigo, o pastor Gregory Rodrigues, que está conosco neste início de dia para abençoar o nosso dia, né, pastor? Bom dia. Bom dia, Carline. Bom dia aos meus convidados de bancada e bom dia a você, dona de casa, que está nos assistindo. Muito obrigado à presença de todos vocês. Eu quero dizer o seguinte, tem imagem, eu queria imagem, vamos lá, vamos ver se o meu diretor me ajuda. Vocês têm imagem, vou pedir uma coisa aí, não sei se é difícil. Vocês têm imagem aí do povo fumando maconha nas ruas de Belo Horizonte? Tem? Põe aí, enche a tela. Aí, ó. Isso aí são imagens produzidas pelas equipes de reportagem da TV Alterosa. O povo está fumando maconha em tudo quanto é lugar de Belo Horizonte. Não é à toa que Belo Horizonte já é, confirmado por pesquisa, a capital da maconha. Era a capital dos botecos, agora é a capital da maconha. É a cidade onde se mais fuma maconha no Brasil. É a capital da maconha, a cidade dos maconheiros. Eu fico triste com isso, eu fico triste. Mas com essas imagens eu vou para um pequeno intervalo comercial e pergunto para vocês que estão em casa, pode fumar maconha em qualquer lugar? A maconha está liberada? Seu filho é maconheiro? Agora pode tudo, então? Até já. Fuma, 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 folha de bananeira. Fuma na boa, só de brincadeira. Esse é o TV Verdade para toda Minas Gerais e hoje nós estamos debatendo aqui um tema importante para a família mineira. A maconha está liberada? Ou a senhora tem alguém aí na sua família que está fumando maconha? Será que no corredor alguém está fumando maconha agora e por isso está falando alto? Porque às vezes as pessoas estão sob o efeito de drogas e saem gritando, incomodando, atrapalhando, ficam doidonas. Alguém na sua família fuma maconha? Tem imagem de gente fumando maconha aí? Faz assim, ó. Acho que eles fazem assim, né? Fumando maconha. Demora 1 hora para pôr a imagem, mas 1 hora aparece a imagem. Isso aí é uma pessoa fumando maconha, Vitor? No caso, uma pessoa fumando maconha, são duas, na verdade, duas pessoas diferentes. É. Aquilo ali é um cigarro de maconha. Cigarro de maconha. A pessoa compra o cigarro de maconha pronto. Não, geralmente compra maconha nos locais que vende, né, separado, e vai na loja de Jamaicanas, que é a minha loja, ou nos outros locais que vende esses acessórios, seda, bong, trituradores, pipes, para fazer uso de maconha. E a pessoa compra maconha numa loja? Não, infelizmente não, né? Onde eu acho compra maconha? Em qualquer local. E hoje é importante lembrar que a maconha... qualquer local onde vende maconha? Hoje é importante lembrar que a maconha não é exclusiva mais das periferias. Hoje você encontra maconha em qualquer lugar. Você encontra na Praça 7, na Savassi. Então, mas quem que vende maconha? Os traficantes. Ah, então quem vende maconha é traficante? Sim, porque é um produto ilegal ainda, né? Ah, então, doutor Ricardo, então não está liberado fumar maconha? Não, Carlinhos, não está liberado, não.
A lei de tóxico, que é a 11.343, ela traz o artigo 28, que na minha forma de entender é uma evolução fantástica, porque aquele que usa, aquele que ainda tem condição de ser salvo, a lei dá a ele a oportunidade, né? Mas liberado, não, sob hipótese alguma, de jeito nenhum. Ainda é crime? Ainda é, eu vou chamar de crime. Eu vejo como contravenção penal. É ilegal. É ilegal, mas você não vai preso por você fumar maconha. Você geralmente assina o TCO, cumpre uma pena então a alternativa. E de onde que você tirou essa informação que é contravenção? Na minha opinião, é contravenção. Na sua Na minha opinião. Eu Então estou com tá. o advogado aqui Então- que entende melhor de lei, mas a partir do momento que você não vai preso, para mim não é crime. Aí Não, é que é o aí- grande não. problema. Não Aí é é que é Mas o o grande doutor tá aqui problema. pra A lei nos anterior, corrigir. uma lei Eu que queria era uma falar lei dessa lei também. sóbria, uma lei correta, a lei anterior fazia assim. Artigo Existe 16, o traficante, existe o traficante e existe o usuário. A pena do traficante é bem maior do que a pena do usuário. retrocesso. Aí apareceu um deputado mineiro e falou o seguinte: não pode dar cadeia para esse povo. Esse povo precisa de conversa, Mesmo porque de na cadeia eles não vão tratamento. parar de usar droga, Aí porque o rola que, que droga dentro da aconteceu? cadeia, né, cidadão? Os Tem que lembrar maconheiros disso, né? começaram a entender que por não tomar cana, não irem pra grade, a maconha é coisa boa. Você coloca tá um cara liberada. por causa de E aí o que, maconha, que aconteceu? no meio de bandido, Houve uma assassino. explosão Vamos falar mais baixo do essa hora. consumo, houve uma explosão do consumo e aí vieram para Eu discordo. os grandes traficantes. Sempre teve Os consumo. grandes traficantes cresceram mais ainda e a maconha entrou Eu na queria família fazer e uma colocação, destruiu a Carlinhos. família. Calma. Continua sendo crime, sim, porque está na lei. É crime, não é contravenção Vitor. penal. Ó, eu queria concordar em partes aqui com o doutor Ricardo. Realmente, a Lei 11.343 de 2006 foi uma evolução, sim. Porque é um absurdo você colocar usuários de droga junto com traficante, com assaltante, com bandido, porque o usuário não vai sair tratado da cadeia. Eu só tenho uma pequena colocação, tem um defeito para mim nessa lei. A lei não diferencia quem é usuário de quem é traficante. A lei não determina uma quantidade, por exemplo. Por Não isso que deu esse determina? boom no número de pessoas presas por tráfico de droga. Tem muito usuário sendo preso como traficante. Você me Tem desculpa, muito a usuário lei sendo difere preso como sim. traficante. Só E que a a lei- lei e é a lei, tolerante ela diferencia, até uma inclusive, quantidade que a a pessoa lei, tem. a lei diferencia, Esse é que é o problema. inclusive, Ô, o local. Isso está escrito lá na lei. Vitor, deixa Um eu só usuário te que é dar pego uma explicação. Na periferia é diferente do Deixa usuário eu que é só pego te na zona dar uma do centro. explicação. Só isso, o restante da lei Doutor foi legal. Ricardo, então. Deixa eu te dar uma explicação. Por favor, doutor. A lei faz a diferença, sim. Como é que Tanto faz? é O que que fala? o traficante ele tem uma pena de reclusão altíssima. O usuário ele não tem pena, mas veja De bem, reclusão. não tem a pena de Mas reclusão. tem pena, tem pena. É uma pena, cidadão, que Idiota, na é uma minha pena ver, idiota, não mas é é pena. idiota. Não, A sob pena é hipótese idiota. alguma. É É uma ressocialização. evolução muito grande. Doutor Ricardo, muito grande. o que difere na lei a quantidade para separar o que é traficante e o que é diferencia. usuário? Não não existe essa diferença de quantidade. Vou citar um exemplo. Às vezes a polícia está fazendo uma investigação através de escutas telefônicas, etc, e sabe que aquele indivíduo é um traficante. Mas, quando eles vão prendê-lo, eles acham uma pequena porção de droga. Ele vai ser, sim, incriminado como tráfico. Por quê? Já tem toda uma prova. investigação, justamente, contra ele de que ele realmente Então, pratica o só tráfico. para exemplificar, no início da fala do Vitor, ele disse que vende-se até na Praça 7, que tem traficante que vende maconha Na na Praça Savassi, 7, em na Lourdes. Savassi, em Lourdes. Todo lugar. Então, esse moço que vende em Lourdes, na Savassi, na Praça 7, se for pego, ele vai ser preso como traficante. Traficante, Raramente justamente. é isso, Justamente. né, Carlinhos? Justamente. Eu acho que não é a realidade que nós vivemos hoje. Basta ver os presos. Pega os presos. Sua grande maioria, jovens, moradores de periferia e negros. Então, aí você já percebe como que a lei ela não coloca todo mundo no mesmo Na patamar. realidade, hoje, Né? se você fizer uma análise... Isso são números que você pega, Hoje, né? se você fizer uma análise da maioria dos preços, se fizer um raio-x dos preços, É isso, hoje, em sua maioria, público, são em sua grande maioria. empresários, deputados, Sim. Teria que ser, são né, as na verdade. maiorias dos Sim. presos Senadores. atualmente. Mas cadê as imagens? O povo está fumando é na Praça do Papa, até, né, que é uma área absurdo. nobre de Belo Horizonte. Na Praça do Papa estão fumando maconha à luz do dia. O Papa nos remete à religião.
será que a maconha é uma droga permitida por Deus? Só quem pode responder isso é o pastor Gregory. Pastor Gregory, Diga, Carlinhos. fumar maconha é permitido pela religião? Olha, Carline, pela religião nós temos que separar aquilo que é religiosidade daquilo que é lei de Deus, daquilo que está escrito na Bíblia. Nós temos que diferenciar isso. Então, por exemplo, de acordo com a Bíblia, eu não encontro em nenhum versículo bíblico algo que proíba alguém de usar maconha, algo que proíba alguém de beber um vinho ou alguma Então, cerveja o que senhor está também... dizendo que a Bíblia autoriza o maconheiro a fumar maconha? Eu vou usar essa frase. Sim, ela não proíbe, da mesma forma que ela não proíbe uma isso? pessoa que fuma cigarro. A Da Bíblia mesma é forma, só, ela pode não fumar proíbe. maconha. Porém, A Bíblia fala não inebrieis. não, Então, não. se não inebrieis a maconha, deixa inebriado lá. Eu também vou discordar, viu, né? pastor? Porém, Eu também vou discordar. contudo, no entanto, todavia, a Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito Santo. E tudo aquilo que destrói esse templo, que pode prejudicar esse templo, e a Bíblia também me diz que não vos embriagueis. Então, ou seja, aquilo que tira a consciência da pessoa, aquilo que tira a sensatez, Sobriedade. isso, a sobriedade da pessoa, ela está indo contra um preceito Pastor, bíblico. então a maconha é uma droga de Deus ou do demônio? Carline, se tudo aquilo que é de plantas foi criado por Deus, foi criado por Deus também. Então a maconha é de Deus E eu queria mesmo? fazer uma do pequena colocação aqui também. Satanás, é do Queria fazer uma filho pequena do cão, colocação. senão o próprio Você pediu a opinião do pastor em termos de religião, mas no caso ele falou do cristianismo. Porque existem religiões que permitem o uso da maconha. Quais? O rastafarismo, por exemplo, ele permite o uso da maconha. Os rastafaris, eles seguem o Antigo Testamento, eles têm Jah como Deus, né? Eles chamam Deus de Jah. Qual testamento? Eles usam o Antigo O Testamento. Antigo Testamento Sim, cristão? Sim. Inclusive, capetão, né? inclusive até uma coisa legal para É vocês aquela pesquisarem. do Bob Marley? Aquela É a religião do Bob Marley. Qual Que eles não, criou, né? eles não acreditam no Novo Testamento. Deixa eu só terminar, gente. Eles não acreditam no Novo Testamento porque eles têm raça Selassie como Salvador e não Jesus Cristo. Mas eles acreditam em Deus. E eles usam a maconha. E é importante lembrar que aqui no Brasil nós temos um líder religioso do rastafarismo preso, que é o Geraldinho. Por que ele está preso? Os rastafaris não podem consumir essa maconha prensada, a maconha que é vendida nas periferias, que é vendida ilegalmente. Eles têm que consumir a maconha in natura, plantada. E por cultivar a sua planta para a sua religião, ele está preso. Então isso é gravíssimo. Porque é importante falar. Peraí, só um minutinho, gente. Deixa eu só concluir, por favor. Nós vivemos num país laico, nós não podemos priorizar apenas uma religião. Existem várias religiões e todas têm que ser respeitadas. O cristianismo, o rastafarismo e entre outras. Então tem uma religião, que é o rastafarismo, que é o Rastafari, que permite o uso de que maconha. diz que pode fumar a maconha, mas a maconha Pura, porque eles eles fazem esse Então- uso religiosamente. Então eles teriam que plantar a maconha Eles têm que pura. plantar, não podem usar essa maconha. E no Brasil prensada. não pode proibido, plantar não? maconha. Olha, Sim, é proibido, mas o doutor Ricardo está aqui com o advogado. Se plantar maconha, vai Existem leis preso. no Brasil que permitem que se use planta para os religiosos. E é essa a brecha que o Daime usa. Então, Por só que um não minuto. usar religiosamente a Só um maconha? minuto. Gente, estou recebendo aqui centenas de mensagens no Twitter, no Facebook, de mães desesperadas. E algumas estão até me acusando, dizendo que eu estou fazendo propaganda de maconha a essa hora na televisão. Eu não estou fazendo propaganda de maconha, eu estou tirando dúvidas. Eu quero saber. Já estou sabendo aqui que não está liberada a maconha. Não está liberada. Então, se o seu filho está andando com maconha, seu filho está errado. Perante a lei, seu filho está completamente errado. Está ilegal o que o seu filho está fazendo. Ele pode ser preso, sim. Tá bom? Então, se seu filho está fumando maconha na escola, seu filho vai ser preso. E condenado. Agora, dica que eu dou para a senhora, procure uma ajuda de um psicólogo, procure narcóticos anônimos, procure grupos de ajuda, tá bom? mesmo uma Por igreja, né, dependência Carlinhos, também, química. O problema é de dependência química. O problema legal não está liberada a maconha, é crime, não pode fumar, não pode vender, não pode plantar, não pode nada. É crime, vai preso. Mas nós temos aqui conosco o Vitor Mujica, que defende a maconha, que a maconha é uma planta
e que tem que fumar quem quer, tem que plantar quem quer e que ninguém pode É a incomodar. defesa da liberdade individual do Isso. ser humano. Ninguém tem o direito de escolher Mas o que é a que eu uso. defesa dele, mas eu quero deixar claro para a senhora que isso ainda não existe no Brasil. Não. Tá bom? Se a senhora sair fumando maconha aí, só vai pro Chile em dó. Se plantar Tá bom? também, viu, Carlinhos? Se plantar, vai preso também. Não, Como fumar Se vai transportar, vai preso vai também. preso Vai também. preso, vai Se preso ceder Fumar não também, vai preso, não, preso. Se gente. fumar, não vai Não, preso. vai preso não. Esse Vai que é o assinar um problema. TCO. Tá vendo o perigo? entendeu? Eu É contravenção sempre falo penal. desse Gente, deputado gente, mineiro que descriminalizou, entre aspas, o uso da droga. Cidadão, A sabe Chile, o que só um minuto. Tinha que discriminar, Você que Tem que sim. descriminalizar, tem que legalizar. Não. Se de repente você Descriminalizar, for pego sim. com um cigarrinho de maconha... Que é o direito da pessoa. Olha a preocupação que eu tenho. Você pega com um cigarrinho de maconha, você vai lá, vão te mandar fazer um tratamento, assistir uma aula, uma bobaginha assim, aí você vai e não vai. O juiz te aplica uma pena de multa, aí você também não paga a multa. Aí você está condenado, né? A partir do momento que o juiz te aplicou uma pena, você está condenado. Por um acaso desse da vida, você atropela alguém, você está são, mas atropelou alguém, sem querer. Um homicídio culposo, por exemplo, você já não é mais primário. Você já não tem bom antecedente, porque você tem uma condenação. Então, aquele cigarrinho influencia muito lá na frente. Sem contar que você, se for um dependente químico, você vai se revelar a partir do momento que você fizer essa besteira aí, ó. Botar uma porcaria fedorenta Problema dessa é na que boca. você só fala de Então, dependência química, só você maconha, pô. deixa de ser Não, uma o tema do pessoa programa hoje é coitadinha e passa a ser um zumbi. Você vai ser dependente dessa porcaria e até para participar de um programa de televisão, você tem que fumar um zinco, senão você não tem coragem. Dando Isso é vida. sequência ao nosso programa, bota a imagem das toneladas de maconha apreendida. A Pois polícia apreende maconha todo dia, né? Todo Quanto mais dia. a- E não resolve Isso nada. aí é pé de A polícia maconha. lava- lá- Caminhões. A polícia enxuga gelo todo Só um dia. minuto que o Antigamente não era, Carlini não. está falando. Tem imagem de tijolo aí apreendido. Pode botar todas as imagens que tem. Isso é o muro, O né? Brasil é o 16º país na lista dos países que mais consomem maconha no mundo. No Brasil, das capitais, BH é a capital da maconha, onde mais fuma maconha aqui. A análise no Brasil, os dados oficiais, é de que 1,5 milhão de pessoas, tal qual o Vitor, você fuma todo dia? Quase todo dia. Quase todo Praticamente dia? todo dia. Ou Tem seja, dia que não todo dá dia. tempo, né? A gente Umas 3 vezes produz- ao Mas dia. se desse, você produz maconha? Não, a gente produz muito durante o dia. Eu trabalho, eu Ah, sou DJ. produz. Então tá o dia todo é. produzindo. Os dados das Nações Unidas é de que 1,5 milhão de pessoas, de brasileiros, fumam maconha todo dia. E essas pessoas estão entre 18 e 59 anos. O cidadão Hélio está dentro. Tá na média esse dado aí. E Mas nunca eu já passei. 62% consumiram antes dos 18 anos. 17% conseguiram a droga pela primeira vez dentro da escola. A Shirley Rodrigues está dizendo no Instagram que acha que se for para benefício de pessoas que dependem de tratamento médico, diferente. é a favor. Eu também sou a favor. isso Como mesmo. remédio, eu sou a favor. Como eu sou a favor da morfina também para Claro, remédio. claro. aí não é Nesse maconha, caso né? é diferente. Talibã Aí não é diz maconha. que a realidade é que o uso acontece indiscriminadamente pelas ruas sem o menor pudor, como se estivesse legalizado, mas não está. Wagner Oliveira, são valores inversos e banalizados, é uma triste realidade. O Cristiano Marcelo diz aqui, está uma bagunça. E mesmo que fosse liberado, teria lugar determinado para uso? Eu tenho 3 filhos e não gostaria que ficassem fumando maconha na frente dos meus filhos. Eu concordo. Da mesma forma, Carline, que além do cheiro ser insuportável, é desagradável, e normalmente, eu não vou generalizar, normalmente as pessoas que fazem uso de maconha, quando elas estão perto da gente, parece que baixa o satanás ali, sabe? Porque não dão um pingo de sossego pra gente. maconha Você não consegue atrai sair à noite. satanás? Não, Atrai? você não Você tá falando consegue de sair maconha à mesmo? noite. Não, olha, Satanás é que traz a eu falo Eu isso não consigo porque... imaginar uma coisa Não, assim, eu não. falo isso. Eu acho tão Satanás interessante não pôr a traz culpa em maconha, Deus e senão- em Satanás. Não, eu acho disse- isso tão olha, interessante. Eu não coloco a culpa em de Deus. nem Não, é eu não coisa de coloco a culpa no Satanás. demônio, não. Não é, não. Eu não É coloco a culpa culpa do no ser demônio, humano. não. É culpa do ser humano. É o Não, ser é o humano. humano. É a Ô, Ricardo, opção claro. do
cara. Sub-raça Ricardo, humana. eu não Ser coloco a humano culpa. não faz isso, não. Olha, a Gente, responsabilidade não é do doido que fez uso da Exato, sugestão. é eu não isso, consigo imaginar uma Eu maconheiro dessa coloco forma para processal, fazer uma gente, comparação, para se fazer uma comparação do prejuízo e da maleficência que se traz de que nós não podemos sair à noite, você não pode levar o seu filho na rua em determinados lugares, porque vai ter ali um maconheiro. A Praça do discordo. Papa, por exemplo, que é um lugar Eu queria falar sobre a Praça do Papa. que é um lugar que era para ser um lugar agradável para as lugar famílias, papal, né? era Praça para do ser Papa. famílias, agora não. Eu queria Você chega falar ali, sobre- tem fazer uma menores colocação. de idade, Carline, menores, crianças, e que muitas vezes os pais não sabem aonde estão. Então, para mim, é a porta de entrada para um submundo, para um mundo isso é muito nefasto. antigo, Isso aí é Carlinhos, perigoso. Esse Só negócio uma de colocação, maconha é gente. tão nojento, é tão perigoso, que se um dia Nossa, o pastor perigo. Gregory fizer uma oração pra tirar o demônio lá do fumador de maconha, o demônio vai dar graças a Deus, porque é livre desse fedor Esse dos cara, infernos, nossa, danado, os é. caras chatos. Antes do Mujica falar, a sexta, sextão da sexta. Sexta-feira nós vamos sortear o Cestão da Verdade. É uma cesta lotada de CDs e DVDs para você. Tem até Dom e Juan, que é um dos mais vendidos em todo o Brasil. Top da Billboard. Você pode ligar a partir de agora 31 3209 0005, 31 3209 0005. Ligue quantas vezes quiser. A cesta de CDs e DVDs do TV Verdade para você na próxima sexta-feira. Pode ligar sem parar. Momento em que eu mando um abraço para a Adriana Batista, que fez aniversário segunda-feira agora, e também um abraço para minha amiga Lorenza Coelho e toda a equipe do Portal do Pão de Queijo. Portal do Pão de Queijo, gente, é muito legal. O Portal do Pão de Queijo está hospedado dentro do Portal Uai. O Portal do Pão de Queijo tem tudo sobre queijo. É sensacional. O Portal do Pão de Queijo é maravilhoso. Você acessa, tem história de todos os queijos. É muito legal. É um portal saboroso e está dentro do Portal Uai. Um beijo para você, Lorenza, e parabéns, Mujica. Bom, só O fazer- que você queria falar da maconha, meu filho? Só fazer uma Fala que eu colocação te aqui. escuto. Gente, a gente tem que tomar cuidado nas análises que a gente faz sobre o uso de drogas. Existem centenas de drogas e as pessoas acabam colocando tudo no patamar da maconha. Eu tenho O certeza programa que... hoje é sobre Sim, maconha. mas eu tenho certeza que Não o é que o pastor sobre Gregory está pamonha. falando não é um usuário de maconha, gente. Eu não vejo um usuário de maconha com esses sintomas, O senhor está sinceramente. dizendo que o pastor Né? está mentindo. Eu não estou dizendo não mentindo, eu estou colocando ele como desconhecedor de usuário de maconha. Porque, gente, o usuário de maconha é incapaz de fazer isso. senhor é burro, Vocês pegam- então, pastor. Vocês Tá pegam, chamando o vocês senhor pegam os burro. argumentos do cidadão Éder. É só argumento fraco, moralista, E os seus são reacionário. fortes. Não, Eu me e os baseio seus na são ciência. fortes. Primeiro, Os seus o argumentos são cidadão- fortes. só para começar, Seus só para é começar, o que maravilhoso. vocês defendem, Coisa- a proibição da maconha, não funciona, não existe. Vocês estão enxugando gelo, eu estou com uma nova proposta. Você fuma maconha nas Filipinas ou na Tailândia? Se hoje nós estamos aqui debatendo os problemas da maconha, porque a proibição não resolve. E eu queria fazer uma colocação sobre a Praça do Papa. Sempre teve uso de maconha na Praça do Papa, sempre. Não. Ah, sempre. Mas não é Não, porque não, sempre você- teve. deixa eu- não, não, não. deixa eu Porque tem concluir, que por favor. acontecer. Deixa o Por Vitor favor, falar. Por favor. Sempre existiu o uso de maconha na Praça do Papa. Só que a Praça do Papa era frequentada pela juventude burguesa, era frequentada pelos moradores do Mangabeiras. A partir do momento que a periferia, os jovens começaram a frequentar a Praça do Papa, aí se tornou um problema. O que mostra que a proibição da maconha também é racista e higienista. Porque isso é uma forma do governo reprimir principalmente as periferias. Então, uma coisa aqui. Gente, Então Tá sempre difícil, teve uso. tá difícil. Se hoje as pessoas fumam maconha na rua, na Praça Não. do Papa, e isso é tá da forma que vocês estão coitadismo. dizendo, é porque a proibição não funciona. E vocês estão lavando gelo. Por que não mudar? Por que não pensar numa nova maconha proposta? nas Filipinas? Calma. Meu sonho é fumar maconha nas Você- Filipinas. Então vai, eu Mojica. pago a passagem. Vai, E de Carlinhos, volta. e de O volta. Não, e de volta Mojica não precisa não. tem uma certa razão. Volta ao Sim, economista. sempre se fumou maconha na Praça do Papa. Sempre. Então tá. Sempre. Eu quero dizer Sempre. o seguinte. Sempre Não. fumar. Eu quero dizer o Sempre. seguinte. Mas agora tem outra coisa que está incomodando, né? Ô, Carline, Será eu que é a até... maconha? Eu quero dizer o seguinte, eu quero fazer uma pergunta e eu quero ver se ele vai responder. As pessoas aqui no Twitter estão dizendo o seguinte, Carline, esse maconheiro do seu lado está mentindo. E muito. Por- E muito. Tem que inventar Não, não. o TV Estão mentira dizendo pra ele. aqui, estão dizendo aqui
que maconheiro fica com fome quando fuma maconha. Fica demais da conta. E que o Muito. senhor diz que fumou maconha e não está comendo nada. O senhor está com fome? Não tô comendo nada agora que eu falei isso. Não, o senhor não está comendo nada aqui agora. Não, nesse momento não. Se tivesse alguma eu to- eu coisa tomei para um- comer, o Eu tomei senhor um comeria. cafezinho antes de vir pra cá, né? Que é cafezinho da manhã. Eu queria dizer o seguinte, caprichadinho. se nós ofertássemos alguma coisa para o senhor comer aqui, o senhor ficaria mais tranquilo e Nó comeria? demais, o rachixe bateu na larica aqui, O cara. senhor comeria? Comeria fácil. Então eu gostaria de oferecer ao senhor e queria pedir a liberdade do pastor Gregory. Se o pastor Tem larica hoje Gregory aí, gente? desse a rosca para o senhor comeria aqui agora? Fácil. Por favor, Fácil, pastor Gregory. fácil. Então, Sem problema. o pastor Que Gregory, isso, gente. De manhã vocês de colocaram isso manhã, aqui. comer uma rosca de na manhã, minha frente, ainda rosca, mais a rosca do Gregory. Então eu gostaria... a rosca do Gregory é Não, bonita, peraí. hein? O senhor vai dar redonda pro Vitor. A outra o senhor pode dar E a pro roça do cidadão. Gregory, Éder, a roça do leva Gregory pra é ele. bonita. É bonita? É bonita. Experimenta, vê se tá gostosa. Trancinha, né? Posso, Olha a pastor? faca aqui, olha a Com faca. licença. Gente, Então, de manhã, depois aqui, de ó, tomar rachixe, Desde Ô, pastor, muito desde obrigado. segunda-feira, as pessoas estão reclamando que a gente está passando fome aqui no programa, no café. Yeah. Então, Não. hoje o Gregory veio nos salvar. Pô, Gregory. Com a Ele rosca. que é um enviado do Salvador, Veio E cumprir que a missão de enviado, me hein? veio salvar. cumprir a missão. E que é enviado, porque É dando a rosca que se tanto que recebe. vai Gente, matar a carinho. De nossa manhã, fome. depois de fumar um rachixe, vocês colocar O senhor se uma rosca incomodaria dessa se eu pra mim? experimentasse Pô, também? pude. Porque eu estou com Posso uma dividir a fome rosca com desgramada. Carlinhos? Vamos dividir a rosca com o Carlinhos aqui. Ou é só para maconheiro? Não, lógico que não. Sem preconceito. Sem preconceito, sem higienização. Enquanto eu como a rosca do pastor, eu quero dizer, pastor, o senhor é cozinheiro também, pastor? Eu sou Dá licença, um amante da boa culinária. Eu gosto bastante. Tá Por cheiroso, ser um homem tá casado, eu tenho que também cuidar O do. senhor é casado? Sou, graças a Deus. Mas na sua casa, quem cozinha? O senhor ou sua esposa? Não, quem cozinha lá em casa, 99% das vezes sou eu. Sua esposa não gosta de Não, cozinhar? meu esposo não cozinha. Seu esposo? Isso. O senhor é casado com um homem? Exato. Com um rapaz. Ah, o senhor é gay? Sim, graças a Deus. O senhor é um pastor gay. Sim, graças a Deus por isso. E o senhor é um pastor gay cozinheiro. Sim, e diga-se de passagem, me gabo um pouco porque eu cozinho bem. Sensacional, Pastor, Muito boa. pastor, Obrigado. Muito boa. aprovada a rosca do pastor? Aprovadíssima. Eu agora Falou tenho ali, uma... ó, Eu cozinho tenho... bem. Eu vou Muito aproveitar bem. um Muito bem. momento para introduzir uma pesquisa, que eu gostaria que o Éder, que estudou a pesquisa mais a fundo, completasse. Eu vou introduzir e Éder completa. Nós estamos falando de maconha. Nós estamos falando de maconha no programa de hoje. Eu peço até licença às mamães que estão nos assistindo, para ficar claro que maconha é uma droga proibida, não está legalizada. Quem for maconha vai preso, quem trafica vai preso, quem planta vai preso. Nada está liberado, tá? O advogado deixou claro aqui. Se o seu filho, se você está com problema com o filho maconheiro, procure ajuda nos narcóticos anônimos, nos psicólogos, em grupos de autoajuda, onde a senhora quiser. Mas procure ajuda, tá bom? Deixando claro, eu quero dizer o seguinte. A maconha provoca reações diferentes. Provoca fome, provoca o que ele chamou aqui de lombeira, né? Que é a vontade de dormir, Ficar quietinho. provoca um monte de coisa. Mas uma pesquisa realizada na Austrália, que foi inclusive detalhada pelo Éder, e uma pesquisa realizada pelo cientista Hugh Gill, ela detalhou os efeitos colaterais do consumo da maconha. E esse efeito foi estudado num grupo só de consumidores do sexo masculino. Eles separaram um grupo de homens, de usuários de maconha, e, fumando maconha, eles foram estudados com o passar do tempo. Segundo os dados levantados da pesquisa, esse grupo, eu queria deixar claro para o pastor, esse grupo de homens que fumaram maconha durante a pesquisa são de heterossexuais, homens casados com mulheres, né? Não é gay igual o senhor, assim, né? Com todo respeito. Claro, Porque o senhor é casado com homem, né? Sim, Os sim, homens da pesquisa é homem casado com mulher. Sim.
Homem que, né? Homem, Eu homem, compreendo, homem compreendo, com mulher, sim, né? claro, claro. O senhor sabe, né? O que a gente Claro, gosta. Né? Você claro, sabe, né? claro. Pra quem gosta, o um prato senhor cheio. entende, né? Homem casado com mulher. Então, os homens da pesquisa são heterossexuais, homens casados com mulheres, mas maconheiros. Heterossexuais maconheiros. Igual eu. Você é um heterossexual maconheiro. Heterossexual maconheiro. Então, o senhor se enquadraria nessa pesquisa, no âmbito da pesquisa, né? Não teve dúvida. Como pesquisado. O pesquisador concluiu que... Meu Deus. É isso mesmo, Éder? Uhum. O estudo revelou que, após 10 minutos do consumo da erva, os homens começam a fumar maconha, né? Esse grupo é uma amostragem, né? Sim. Mas a pesquisa, ela retrata o que pode acontecer com qualquer heterossexual que fuma maconha. A partir de 10 minutos, cidadão, da pessoa, do homem, começa a fumar maconha, a maconha começa a fazer efeito, mais da metade dos homens começaram a perder o controle, assim, do desejo, e eles começaram a ter impulsos homossexuais. Os homens que fumaram maconha, segundo a pesquisa feita na Austrália, Soltaram a franga. como é que fala em português? Assumiram. Não é assumiram. Eles meio que começaram a comercializar bijuteria, entendeu? Saíram do armário? É o termo que eles Entendeu? usam. Você tá entendendo? Meu Deus. Eles fumaram maconha, 10 minutos depois estava O mesmo lado do pratinho. eles estavam querendo namorar os outros homens. Sim. Eles passaram a não gostar mais das meninas, estavam querendo ficar com os moços. E isso existe. Isso é possível. É possível Isso não, porque foi existe. comprovado. Sim. Pesquisa Pastor, sempre- primeiro vai falar quem entende. Isso existe. Pastor. Isso existe e é comumente chamado, é catalogado tanto quanto heterossexual, É catalogado? bissexual. Quanto bissexual, heterossexual ou homossexual, são conhecidos como raig-sexuais. É o quê? Raig-sexuais. Raig? Isso. Homens homens héteros que após o consumo da maconha sentem prazer em ter relações com outros homens. Engata ré. Isso existe. Como é que chama? Raig-sexuais. Raig? Raig-sexuais. Ah, pensei que fosse Exato. ré. Não, é raig-sexuais. Isso existe e não são poucos. Não são poucos. Tá? Tem Para muitos. mim é novidade, eu não sabia. disso. Isso aí Pra mim existe. também, cara. Existe, sim. Pra mim é... Ah, não, né? Porque você é. Só eu, né? Aí seria o contrário, né? Pra mim também é uma grande Ali, ó, novidade. primeiro eu acho Mas que é- Mas mas você verdade. sabia que já ouvi falar, existia já ouvi isso? falar dessa pesquisa. Mas você tem amigos assim, héteros, Eu tenho muito amigo gay, né, que fuma maconha, mas que já se revelou antes da maconha. Primeiro que eu acho que não tem problema nenhum nisso, cara. sei Não, mas alguém você falou não que é doa só- problema? Não, É não. porque Ninguém falou que é problema. É porque da Passa forma o que as problema. pessoas colocam, não, o cara vai virar Mas gay. como? O que Da tem, forma, velho? ninguém falou que a forma que a pessoa Não, coloca. não, também. Não tem nada a ver, não Você tem tá indo problema. muito a Eu fundo. entendi. Não tem problema. Se eu Colocou, se não entendi colocou, o ele que o que tá Carlinhos falando quis isso, Não né? tem dizer, problema. Eu não já vi ouvi falar falar disso. Ninguém isso. falou que Eu isso é não queria problema. falar, não. Nós só estamos revelando aqui o resultado de uma pesquisa uma pesquisa séria, Comportamento social. A pesquisa onde a normal que eu já ouvi grande falar, maioria das pessoas entrevistadas e submetidas à Para E mim, pesquisa... até surpresa, mesmo para nunca que tinha se ouvido falar. compreenda Tem outra as coisa. alterações Ô, Gica, psíquicas pela- que a maconha Ô, Gica, pode causar. Pela coisa. sua reação, eu acho que você já passou por isso. Essa sua reação. Não sou eu, ele é o É, Ricardo. Mas Essa não tem sua problema reação. passar, eu não vejo Essa ser gay sua problema, reação Fraga. parece Não, mas não que é você problema. tem essa Eu entendi experiência. o que ele quis dizer, que Não. não é um problema. Mas Às não é vezes é problema em até passar. solução. Não, Acho de boa. é uma experiência que uma você experiência. pode ter tido. Sim, E claro. outra coisa, Você já Karine, teve alguma Nunca tive, eu não teria experiência? vergonha nenhuma de dizer que eu já tive.
E se rolar um dia que você tiver Ô, sob o fácil. efeito da maconha, você vai ter. Ah, se eu A tiver, experiência. vai ser normal, vai ser da hora. É uma experiência a mais na vida da gente. E não vejo depois nada você demais vem disso, aqui, não. senta e conta pra E nós. conto pra galera, assim como minha vida é um livro aberto, nunca tive vergonha de nada do que eu Demorou. fiz. É isso. Já Nem tá de fumar aberto. maconha. Cidadão, Já tá aberto. cidadão, Senhor. mas é intrigante esse resultado. Sim, e outra coisa, Porque Carlinhos, sexual. vocês levam tudo por trás. Eu tô falando sério aqui no seguinte sentido. Se uma pessoa é capaz de, sob o efeito de uma droga que dizem que não faz problema nenhum, que não tem problema nenhum, que tem que liberar, que não faz mal nenhum, se a pessoa é capaz de largar até da esposa, do casamento, trocar e falar que não gosta mais da esposa, que o que ela gosta agora é do pré-sal, 2 metros de altura, bombado, papapá. Então essa droga, ela alguma coisa ela Você tem. tocou no ponto. Devastador. Você O meu olhar é esse. Correto. Entrou no Alguma ponto correto. coisa muito profunda essa droga faz. Muito profunda mesmo. Muito. Na minha opinião, Tocou no são ponto as correto. alterações. Ô, Vitor, O problema são as eu alterações. Ô, considero Vitor, a maconha não, muito Vitor, afrodisíaco. deixa eu falar. Vitor, deixa eu falar pra você. Sim. Porque pensa bem, se você fala pra mim aqui, Carlinhos, não tem problema nenhum, é uma droga, é natural, é planta, não faz mal, não faz mal, não faz mal, não faz mal. Aí vão fazer uma experiência, pega o Éder, que é o maior namorador que eu conheço, injeta a maconha nele. Sai o Éder vou aí, pegar o Dr. bicho, Ricardo. dando de bailarina, querendo beijar na boca. Aí eu sou obrigado a concordar com você que a tal da maconha é venenosa. venenosa. A Porque questão é o seguinte, ó. transformou o homem numa codorna, sei lá o quê. Muda. Eu considero a maconha muito Vamos- afrodisíaca. Vamos Eu considero a com maconha calma muito também, afrodisíaca. né? No desejo da Esses pessoa, adjetivos, falou, né? Não, mas vai virar o que isso aí? No desejo dele. Ah, tá o Éder? É, Ah, bem, no máximo uma codorna, né? mas vai dar uma codornona, né? Porque ele é grande. Você vai encontrar um peru. Você vai fazer um peru. Codorna de bicho. Vamos em frente, porque atrás vem gente e Não. É, do lado de lá. eu quero dizer o seguinte para vocês. A plantação de maconha é muito comum em um estado do Brasil, no Maranhão. Eu sou repórter policial há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos eu acompanho notícia e imagens, como a que vocês estão vendo e eu não, de operação da Polícia Federal destruindo plantação de maconha no Maranhão. Eu confesso para vocês que às vezes eu acho que o Maranhão não existe. Às vezes eu acho que o Maranhão é só uma plantação de maconha. Porque há 30 anos a polícia destrói plantação de maconha no Maranhão. Polígono da maconha. Não é? É famosa. Próximo ali a Inclusive, Pernambuco. os maconheiros dizem que a melhor maconha do Brasil é a maconha do Maranhão. Soltinha, né? É verdade? É soltinha. É o quê? Ela é chamada de soltinha, porque ela vem in natura, ela não vem prensada. Geralmente ela vem como flor mesmo. Ela vem como? In natura, porque essa maconha que geralmente é consumida, ela vem prensada, né? Eles picotam a planta toda, então a gente fuma caule, fuma folha. O certo é fumar só a flor. Essa vem só a flor. A in natura. maconha do maconheiro, você fuma o quê? Essa maconha Nós estamos normal, vendo aí a planta essa é in da natura. maconha. Essa é in natura, tá? A planta. Aí E ela tem uma flor. Suponha que Ela isso aí tem é o uma flor. jardim da sua casa, Ô, Vitor. nó, que lindo, hein? Você vai lá fumar. Ela tem uma flor, aquilo ali, ó. Você vai lá, você vai fumar o quê aí, Só isso a aí? flor. Eu vou manicurar ela, vou tirar a folha, vou tirar o caule e deixar só a flor. Ah, então você não derruba o pé para Manicurar, fumar? fazer a manicura, cortar. Você não vai derrubar o pé para fazer o Derrubar cigarro? o pé, vai derrubar o pé, vai cortar apenas a flor, que ela dá uma flor. Ela só Tira dá uma a- vez a flor? A flor só uma vez. E é só a espécie fêmea. O Maconheiro macho que dá não dá mais. flor. É só a espécie fêmea. O macho só dá semente. Então vai cortar... Tem ativo e passivo antes também ou na depois do maconha? uso? Depois Tem não isso? vira macho Eu mais, né? sabia. Não, aí antes. Né? Tem Então, espécie. quando eu digo in natura, é porque só Ela- estou fumando a flor. A flor pura, que é o que Sim. a gente chama de camarão, né? É a, Camarão? que é a Camarão eu flor gosto demais, pura. não. Isso que é vendido hoje Põe na outro grande nome. maioria das periferias, nos locais ilegais, é o que a gente chama de prensado. Mas tem algum Eles lugar legal cortam- que vende maconha aqui no No Brasil? Brasil não, infelizmente. Então não tem Mas lugar tem legal gente- aqui. Então, mas tem gente que vende a maconha in natura. não tem. Quem tiver Então, fazendo Legal, isso está cometendo legal um ou dos ilegal, piores tem crimes que que vender in existe. natura. Ô, Vitor, as mamães estão desesperadas aqui, porque elas estão falando que você está fazendo propaganda de Não, maconha no programa. deixa eu inclusive explicar essa situação, Carlinhos, posso? Estão metendo pau no você. Não, mas eu tenho que me defender, Estão ué. falando que você está fazendo propaganda e que maconha é legal, e não é. Não tô falando que maconha é legal.
Posso me defender? Pode. Quando eu venho aqui falar sobre maconha, eu venho apenas dizer sobre a ineficácia dessa lei atual. Eu não estou dizendo que fumar maconha faz bem, eu não estou dizendo que fumar maconha é legal, eu estou dizendo que maconha existe, sempre teve droga, sempre teve o uso, existe o uso e nós precisamos procurar uma nova solução. Se a proibição das drogas fosse eficaz, eu acho que hoje nós não estaríamos aqui hoje falando sobre um problema que está dentro da sua casa, que está nas ruas. Então a gente precisa encontrar uma nova solução. E a minha solução não é só legalizar. Muitas vezes as pessoas colocam que eu luto pela liberação da maconha. Essa palavra é completamente errada. É legalizar, regulamentar. O que é regulamentar? Criar regras e educar. O caminho é esse. Legaliza, regulamenta Tem que ensinar na e educa. escola isso? Eu fico impressionado é o seguinte. Tem que tentar Alguém mesmo aí falar no de uma forma Brasil- bem sair da didática para as escola? pessoas. Alguém aí né? no Brasil Tem que falar de forma didática criou a pras Lei pessoas. Pelé. pelo amor de Deus. A Lei Pelé autorizou o funcionamento de bingo. Os bingos vieram. Eu sou a Aí vem favor aquela do bingo. mesma xaropada. Joga quem quer, vai Exato, gerar imposto, gente. vai gerar emprego, vai gerar circulação de dinheiro. E o que aconteceu? O que aconteceu? Não se arrecadou um centavo de imposto. Milhares e milhares de trabalhadores não receberam fundo de garantia, não receberam um monte de vantagens que lhes eram devidas. O crime multiplicou, mas multiplicou, se alastrou mesmo. O que era rico ficou mais rico. E ainda teve gente que ganhou 540 carros no bingo. Uma só pessoa, 540 carros no bingo. cidadão, eu não sei em relação ao bingo. Então agora vai Só um falar que minuto. o bingo Atenção. gerou isso tudo. E a maconha vai ser Eu não normatizada sei em e vai relação ficar ao bingo, legal. mas o Nem o Colorado cigarro doutor? arrecadou Ô, 12 Vitor. bilhões de dólares com a venda de Gente, maconha onde? legalizada. aqui no Instagram, Colorado. aqui no Não tem dados pra Instagram, ver. aqui Tô no falando com o Instagram, Piniquinson. Cabo Job, que é um lutador de MMA famoso e é cabo, instrutor de tiro da Polícia Militar do Rio de Janeiro, está aqui no Instagram dizendo o seguinte, entrou aqui na pesquisa do TV Verdade, se a maconha está liberada, ele diz o seguinte, não, e infelizmente está banalizado devido à Lei 9.099. Mas sempre que eu esbarro Eu com sei. algum usuário, eu levo para assinar, oficializar a justiça e fazer constar na ficha criminal do Por sujeito. que ele Isso, falou além na de Lei militar, ele é o 9.000? quê? Que eu, sinceramente, Além de não militar, conheço. ele é o quê? Eu vou explicar. O Essa- telespectador aí, ele é? Ele é esportista, ele é lutador Então, de MMA, ele é atleta. Esportista, lutador, atleta. Ele vive o de esportista, saúde. lutador Ele- e atleta cultua o corpo, ele tem respeito pelo Michael corpo. Phelps, maior Aí, ó, ganhador de falou. medalhas olímpicas, é usuário de maconha. É, mal, Olha, cidadão. tomaram você tudo. sabe por que, Foi mal. ele tudo. citou a Lei As 9.099? medalhas foram caçadas quando foi descoberto que ele era usuário de É, maconha. tomaram tudo. Mas Olha, ele tomaram não tudo. usava pra nadar, Por né? que é o Cabo, né? Cabo Job. Enfia Cabo o Job. cabo aí. ó. Por que o Cabo Job citou a Lei 9.099? Porque a competência para processar e julgar o artigo 28 é do Juizado Especial de Pequenas Causas Criminal. Então, todos esses que são pegos, as pessoas que são pegos fazendo uso dessa droga, que se enquadram no artigo 28 da lei, elas são encaminhadas para o Juizado Especial Criminal, que é com base na Lei 9.099. É por isso. Aí vai lançar, vai fazer Por aquele isso. Então vai pro termozinho lá de juizado. assinar, Ficha né? fica suja. Fica suja. Você já foi levado para a delegacia? Eu fui quando eu era menor, aí eu cumpri a liberdade assistida, né? Que não sei se existe ainda esse programa. Liberdade Não, assistida. que hoje no caso, não. Toda semana eu ia lá no assistente social, trocava uma ideia. Não, Como é que você vai explicar isso pro seu hoje filho? eles Vitor, são chega e fala, encaminhados. "Pai, já teve Eu tenho preso, um filho você de vai falar, 14 tá?" anos de idade, meu filho nunca teve curiosidade, porque pra ele não é um tabu. Eu fui criado ouvindo falando que maconha era do capeta, que eu ia ficar burro, então eu acho que essa opressão exacerbada, isso atrapalha. O meu filho ele não tem problema com isso, pra ele já falou comigo que não tem curiosidade, ele não bebe, não fuma, gosta de estudar, um super filho, um filho maravilhoso. Você Talvez fuma um na exemplo frente dele? Não na frente dele, mas ele sabe que eu fumo. Nós já tivemos essa conversa já. Mas talvez muito o franca, muito exemplo que aberta. veio, ele já assimilou e falou, não, esse trem não Ele presta, tem um não. pai que é formado em Deixa o pai administração, bobo, né? super Posso responsável, fazer uma trabalhador. pergunta pra você? Acho que o exemplo maior que ele tem é esse. Posso fazer uma pergunta? Por favor, Carlinhos. Ele está em que ano na escola? Ele está no primeiro ano do segundo grau. No primeiro ano do segundo grau. Ele deve ter 15 anos. Isso. É.
Agora chama tudo, depois Agora, da nona série. agora né? é isso mesmo. Ensino Eu ainda me médio, confundo, eu já sou velho. Eles acrescentaram mais Eles um ano. passou no do Na nono época era ano. primeiro Era ano o ano- científico. É o primeiro ano científico, colegial. Clássico. Ele, por exemplo, você é uma pessoa muito famosa pela sua militância em favor da maconha. Ele já chegou a ser abordado na escolinha, quando menor. Ah, o seu pai é maconheiro, o seu pai fuma maconha. Meu pai falou que viu o seu pai na televisão, o seu pai fuma maconha. Ele já chegou a sofrer, porque é um constrangimento para a criança. Não dessa forma. Eu queria que você contasse para a gente. Muitos amiguinhos, eles estudam numa escola de periferia, né, no Milton Salles, que é lá no Baixo Jardim América. Que Aí você está atende Ventosa. sendo Não vejo tão demérito racista e nenhum. separatista Não vejo quanto demérito você nenhum. condenou lá atrás. Vocês não estão querendo deixar eu Não, concluir. pode falar. Qual o problema dele estudar na periferia? A maioria das crianças, elas têm contato já com drogas. Porque nós convivemos com droga. Na periferia a gente convive com tráfico, com droga. Então, para eles lá, acaba que droga já não é um tabu tão grande assim. Então, muitos amiguinhos falam, pô, eu vi seu pai na televisão, tava lá, seu pai é da marcha. Então, hoje, dentro da periferia, até mesmo eu tento passar essa ideia, que a periferia ela é muito prejudicada pela proibição das drogas. Porque eu vivo num local onde menos de 2% da população é envolvida com crime. Porque a periferia, a sua grande maioria, são pessoas honestas, né? Só que todos sofrem com a grande repressão que existe, né? Tática militar no local onde existe idosos, crianças, tática de guerrilha, isso é completamente errado. Inclusive, eu queria fazer uma colocação, muita gente fala que eu sou contra a polícia. Eu não sou contra a polícia, eu sou contra o militarismo, a forma militar. Eu vejo o ser humano... Reta final do nosso programa. Dos policiais. Eu quero a mensagem final do Dr. Ricardo. Doutor Ricardo, então, maconha não está liberada? Não está liberada e aqueles que fazem uso da erva, parem com isso. Vão tratar de seguir o caminho da boa vida, o caminho correto. Droga não leva a lugar nenhum, a não ser cadeia e cemitério. Então, pensem bem, vocês que são mais jovens, vocês têm uma vida inteira pela frente. A palavra, a mensagem final do Vitor Mujica, o homem da Marcha da Maconha. Bom, Martin Luther King dizia, nós temos o dever moral de desobedecer às leis injustas. É importante lembrar que a Inquisição já foi permitida, a escravidão já foi permitida, e então não é toda lei que é justa. Pensem bem. Obrigado, Vitor. Agora a mensagem final do pastor Gregory Rodrigues, momento que eu agradeço também o senhor ter nos brindado com essas roscas saborosas e maravilhosas nesta manhã. Eu que agradeço, Carline, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E eu quero deixar aqui a minha única mensagem. E eu acompanho o pensamento do Dr. Ricardo, mas sempre busquem o caminho da luz. Eu sou professor e eu acompanho de perto o sofrimento de mães que têm filhos que sofrem com esse tipo de situação. Então, vamos todos buscar o caminho da luz. Um grande abraço para cada um de vocês e Deus nos abençoe. A mensagem do cidadão Éder, deliciado com a rosca do creme. Muito gostosa, muito gostosa. Que rosquinha que é do Gregory, deliciosa mesmo. Eu só gostaria, dessa vez eu vou concordar com o Vitor. Existem leis que realmente são muito injustas. E existe uma lei que faz com que uma pessoa que já é meio fraca da cabeça, que é que quem gosta de maconha é fraco da cabeça, essa lei que veio, né, para ficar, pelo que está aparecendo, essa lei dá a impressão que usar maconha é legal. Não é. É imoral, nojento e dá cadeia e condenação. Então, realmente existem leis que são terríveis, devem ser combatidas. Aproveito a oportunidade para mandar um grande abraço para minha sobrinha Glaucinha, que está lá cuidando da minha irmã, daqui a pouco eu volto para aí, para soldado Vivian, da 4ª Companhia PM Independente Frutal. Soldado Vivian, uma soldado linda, encantadora, maravilhosa, a gente está sempre junto. Para Edilaine Castro, para minha sobrinha também, a Liliana, para Ana Lara Rezende, outra moça linda, encantadora e maravilhosa, e para Shirley Rodrigues. Pediu um abraço, eu te mando um abraço e um beijo, Shirley. Um excelente dia para todos vocês. Muito obrigado a todos vocês pela presença, pela companhia, por terem acordado cedo. Obrigado a todos vocês pela companhia no TV Verdade em nosso novo horário. Contem para os vizinhos, contem para os amigos. TV Verdade agora de segunda a sexta às 7 horas da manhã. Está chegando agora, segundo o grande Toninho, o Laudívio Carvalho
com o Tolerância Zero, com o caso daquele vizinho que matou a estudante lá perto da universidade, tá bom? Tchau, gente. Até amanhã. Tá. Aquele crime foi no coração eucarístico. Foi no coração eucarístico. Fechou, fechou. Obrigado, viu? Vamos para...